ecoa em meu ser. Meu Jesus, Tu és meu alimento, é o motivo do meu lamento em festa se tornar. Seu olhar me encontrou perdido e me deu direção. A compaixão desatou meus medos. Tu és meu bom pastor. Aleluia! Minha vida nunca mais será a mesma, e não importa as circunstâncias, paz em Ti eu encontrei. Tua palavra diz que morreu a minha morte, para que eu vivesse Tua vida no madeiro se entregou. Seu olhar me encontrou perdido e me deu direção. A compaixão desatou meus medos. Tu és meu bom pastor. Tu és meu bom pastor, Tu és meu bom pastor. Levante suas mãos aos céus e declare isso. Palmas, igreja.
destruídos, desiludido. Assim eu me encontrei, não havia esperança, sem confiança. As lágrimas mergulhei, mas alguém me encontrou nesse mundo de escuridão e me fez um convite para que eu pudesse ouvir o quê? O amor de Deus. Cante, igreja. Recomeçar, recomeçar. Nova história, restauração. Sonhar os sonhos daquele ser resgatado, discipulado. Hoje sou amado em Cristo, nova identidade. Tenho irmãos e um pai, sou amado. Sou amado. Encontrei em Cristo o que sempre no mundo eu procurei. Aquele grande vazio foi preenchido. Agora Cristo vive em mim. Recebi meu chamado, sei que queres me usar. A todos em minha volta eu vou anunciar o amor de Deus. O amor de Deus. Recomeçar, recomeçar. Nova história, restauração, nova vida. Sonhar os sonhos daquele que me criou. Ser resgatado, discipulado. Hoje sou amado em Cristo, nova identidade. Tenho irmãos e um pai, sou amado. Eu sou amado em Ti, Jesus. Teu reino de paz manifesta em mim o Teu querer. Quero recomeçar uma nova história de amor. Só bateria e as vozes declaram: Teu reino de paz. Teu Reino de paz, venha me encher, manifeste em mim o Teu querer. Quero recomeçar com suas palmas. Me encher, manifeste em mim, Senhor. Teu querer, Quero recomeçar uma nova história de amor. Teu reino de paz, Teu reino de paz, venha me encher, manifeste em mim o Teu querer. Quero recomeçar uma nova, através da cruz, hoje livre sou.
nova história. Sonhar os sonhos. Ser discipulado. Hoje sou amado em Cristo. Nova identidade. Tenho irmãos e um pai. Sou amado. Muito bem, gente. Vamos receber com alegria mais uma vez o Douglas. Graças a Deus. Tá muito bom. Pode sentar. Douglas vai ter mais uma breve ministração, mas logo após nós vamos fazer um tempo muito especial com ele, um hangout bacana. E você não pode perder. Segura firme aí, que vai ser muito, muito bom. Eu estava ali na sala tomando um lanche com ele e já fui muito abençoado. Meu Deus, eu quero ter mais um tempinho para aquele assunto aí, cara. Terminar aquele assunto. Glória a Deus. Vocês estão felizes ainda? Valeu, que muito bom, muito bom. Deixa eu continuar, só mais uma coisinha daquilo que a gente estava conversando, para a gente depois fazer umas perguntas, tá? Abre comigo em Efésios 4, estava até conversando com eles aqui, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Efésios 4. Efésios capítulo número 4. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Nossa, ninguém achou. Efésios capítulo número 4, abre aí. Ó o que diz no verso de número 1, presta bastante atenção. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, fala comigo, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí ele continua, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Olha que interessante. É um texto sobre unidade, como aquilo que a gente estava falando aqui, sobre nós, ok? E ele está dizendo, olha, para a gente viver unidade, tem que ter humildade, mansidão, longanimidade e suportar um ao outro em amor. E aí ele vai terminar, depois de falar da unidade, né, de nós sermos um, ele vai falar assim, verso 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, nós aqui fomos chamados para ser um, mas essa unidade não é uniformidade. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós não fomos chamados para ser iguais, nós fomos chamados para ser um nas nossas diferenças. E aí o exemplo que ele vai dar na sequência do texto é do corpo. Ele vai falar, cada um aqui é membro do corpo. Então um é mão, o outro é pé, o outro é uma orelha, o outro é um olho, o outro é o nariz, o outro é um estômago. Então nós somos diferentes, mas como nós temos o mesmo cabeça, nós então podemos andar em unidade nesse lugar. Amém? Então, de novo, não é uma chamada à uniformidade, todo mundo igual, mas é a unidade dos
diferentes. Então você tem que ter noção de quem você é em Deus, para que você possa somar com a gente. Por que eu estou falando isso? Porque foi algo muito importante na minha vida. Um dia mandaram para minha casa um livro, porque como a gente trabalha com livros, as editoras mandam lá em casa alguns livros, e a Mundo Cristão mandou um livro para minha casa, que se chama Uma Jornada de Autodescoberta. Uma Jornada de Autodescoberta. E é um livro de um cristão que ele fala sobre uma análise de personalidade. Não sei se você já ouviu falar de uma análise de personalidade chamada Enneagrama. Alguém já ouviu falar? Enneagrama? Levanta a mão assim. Enneagrama, ele divide as personalidades em 9, ok? E ele faz 3 grupos de 3, tá? Então ele diz assim, que cada pessoa, ela tem uma pergunta predominante na sua vida, ok? Quando ela chega diante de uma situação, ela tem uma pergunta, tá? Quando acontece uma situação, uma pessoa pode se perguntar, o que isso significa? Essas pessoas são as pessoas mais racionais. Elas querem explicação em relação ao fato. Outras pessoas podem perguntar, o que eu devo fazer? Então é uma pessoa mais visceral. É uma pessoa de ação, que quer fazer as coisas. E o terceiro tipo de pessoa é como isso me afeta. Então é uma pessoa mais emocional. É uma pessoa que interpreta o mundo a partir das emoções. Então o que isso significa? Racional. O que eu devo fazer? Visceral. E como isso me afeta? Emocional. Então, por exemplo, sua avó estava bem velhinha e faleceu. Então sua avó faleceu. Cada pessoa da sua família vai ter uma resposta quando souber da notícia. Você liga para um e fala, a avó faleceu. A primeira coisa que essa pessoa pode pensar é, o que eu devo fazer? Já viram o caixão? Que roupa que a avó vai ser enterrada? O cemitério está tudo certo? Ir lá no hospital, já assinou? Tem o dinheiro? Tal. Porque a resposta da pessoa é visceral. Ela quer fazer alguma coisa, porque ela acha que ela tem que responder assim. Outra pessoa que você liga e fala, pô, a avó faleceu. O cara já começa a pensar, meu Deus, o que é a vida, não é mesmo? Ela estava aqui ontem, hoje não está mais. Como é que eu explico isso para as crianças e tal? Ele já está na razão. Ele quer explicações. E aí você liga para o outro não consegue nem falar, avó, a minha avó. Aí ele já sai, desliga, pega as fotos dele com a avó, começa a olhar o histórico, porque ele pensa, como isso me afeta? E ele age a partir das emoções. A minha pergunta para vocês hoje aqui é o seguinte, quem está certo? Todos. O fato é que somos diferentes. O problema não é como você responde. O problema é sua arrogância de achar que os outros estão errados. O problema é nossa arrogância de olhar para a resposta do outro. A pessoa do fazer, do visceral, olha para o primo chorando e fala, ai que bobeira, olha lá, chorando. O que adianta chorar? Você está vendo o caixão? Aí o outro que está lá correndo com o caixão e pegando a roupa para a avó e vendo lá a papelada e o emocional olha para ele e fala, nem ama a avó, olha lá, só fica correndo para cima e para baixo, nem chorou, você nem chorou, seu sem vergonha. O outro da razão olha para os dois e fala, ai que bobeira, o importante é estudar, vamos ler um livro sobre a morte aqui, não sei o quê. Só que gente, esse é o ponto, todos estão certos e todos estão errados, se isolados. Uma coisa que eu entendi, e foi muito louco nesse livro, que a minha maior qualidade é o meu maior defeito, se eu ficar isolado. Presta atenção nisso. A minha maior qualidade é o meu pior defeito, se eu ficar isolado. Nesse livro tem as personalidades, né? E você começa a ler para você descobrir qual que é a sua personalidade. E aí eu descobri lá que eu sou um 9. A personalidade é por número, tá? Que eu sou um 9. Quem que é um 9, né? Seria mais ou menos a personalidade de Cristo ali. Tô brincando, nada a ver. O 9 é um pacificador, tá? Então o nome já diz, pacificador. Então o que eu gosto? Paz. Eu amo paz, meu irmão.
Sabe, paz. Paz com todos, sem briga. Vamos discutir? Não, para quê? Vamos comer alguma coisa. Não. Vamos assistir, vamos ver uns memes. Não. Tá todo mundo caindo, você fica vendo meme. Por quê? Você quer paz. Sou um pacificador. Eu sempre fui conhecido como alguém calmo. Sempre, sabe, quando falava, a minha família falava assim, o Douglas, isso aí vai morrer com 100 anos. É a calma em pessoa, não briga com ninguém. E o que eu achava? Que essa era a minha maior qualidade. E sim, mas é o meu pior defeito. Por quê? Porque eu tenho a tentação de negociar a verdade. Para ter paz. Alguém chega para mim e fala, o que você achou dessa roupa? Como eu quero paz? Maravilhosa! Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei que eu tinha que às vezes brigar com um funcionário lá, né, ou às vezes até mandar embora, e eu enrolava para fazer isso. E eu prejudicava a empresa. Porque eu queria paz. Então a minha maior qualidade. Sabe o que eu descobri? O motivo pelo qual a Val casou comigo é o motivo pelo qual ela vai querer divorciar. Guarda isso. O motivo pelo qual a Val casou comigo é o motivo pelo qual ela vai querer separar de mim. Por que a Val casou comigo? Porque eu sou um cara da paz. Então a gente foi no restaurante, né? Sentamos lá, pedimos a comida, demorou um monte e o meu veio errado. Né? Já aconteceu isso com você? Desesperado, já estamos morrendo de fome e vem errado. Aí vem errado, eu falo para o garçom, não se preocupe, irmão. Eu como isso aqui mesmo. Não tem problema. Aí a Val olhando do outro lado da mesa, falando, meu Deus, estou casando com Jesus. Que beleza, né? Homem de paz. O pai da Val é mais visceral, mais bravão assim. E fala, olha, que paz. Meu Deus. Fruto do Espírito. Só que aí agora nós estamos há 12 anos casados. Aí a gente vai no restaurante. E aí de repente nós estamos no restaurante. Demora. E o cara traz errado o nosso prato. O que eu falo? Não tem problema. A Val está do outro lado, meu Deus, casei com banana. Não é possível. Ele não briga pelos nossos interesses. Porque sua maior qualidade é o seu maior defeito se você não andar em unidade com os outros. Deixando os outros te esticar. Se eu sou um pacificador, é isso que eu trago para o corpo de Cristo. Mas eu preciso de alguém da verdade para me esticar e me confrontar na hora que eu quiser negociar a verdade. Eu preciso que venha um outro que é um apologeta, que briga. E eu preciso do outro para que todos nós possamos um discipular o outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos andar em unidade, nós precisamos andar juntos. E deixa eu te falar uma coisa, pega a pessoa que mais te incomoda e marca um café com ela, porque você precisa dela. Por que ela te incomoda? Porque ela carrega uma outra coisa que você não carrega. Ela carrega algo que falta em você. Só que nós temos uma tendência a andar com os iguais. E ficar aqui todo mundo da paz junto aqui, ó. Compartilhando memes aqui, ó. Não, a gente precisa pegar um diferente e colocar na nossa roda, colocar na nossa vida, colocar na nossa célula, colocar para discipular a gente, para que aquilo nos confronte. A Val já é alguém da verdade. A Val é alguém que não consegue falar, tá legal sua roupa. A Val fala, nossa, tá feio isso aí, meu Deus, tira isso. Porque o interesse dela não é a paz, o interesse dela é a verdade. Então eu posso contribuir para a Val ser mais pacificadora e a Val contribui para eu ser mais verdadeiro. Quando a gente entendeu isso, que não é o meu contra o dela, é o meu mais o dela, nós nos tornamos muito mais fortes. Porque ela carrega algo que eu preciso desesperadamente e eu carrego algo que ela precisa desesperadamente. Isso é o corpo de Cristo. Então que você possa trazer os benefícios da sua personalidade para esse corpo e deixar que as outras pessoas exerçam o ministério da faquinha na sua vida, mexendo com você, discipulando você, porque é muito precioso o que a pessoa ao seu lado carrega. Amém? O Douglas vai falar um pouco para a gente
vários assuntos aqui que eu creio que Só vai pergunta ser... fácil, hein? Só pergunta fácil. Como que era o umbigo de Adão? Muito bom, muito bom. Essa daí não é fácil não, hein? Bom, mas vamos lá. Primeira coisa. Nós estamos falando sobre um novo tempo. Porque, de fato, eu creio que nós estamos no primeiro ano da nova década. E essa nova década, ela teve um marco muito grande na humanidade, que foi essa pandemia. E ela traz mudanças significativas no contexto de aceleração digital. Por exemplo, só no Brasil, mais de 50 ou 60 milhões de contas digitais foram abertas esse ano. Então pensa, o mundo digitalizou em todas as vertentes. E nessa década que nós percebemos assim, muitas novidades, aquilo novo que está acontecendo, eu quero começar com uma pergunta para o Douglas, o seguinte: Douglas, como que nós como cristãos podemos manter e aumentar a nossa relevância nessa década? Como que nós podemos ser mais usados por Deus nessa década, considerando essas diversas mudanças que nós estamos tendo e tivemos, fora as que estão por vir, porque segundo os especialistas, os últimos 5 anos, eles mudaram mais do que os 25 anteriores. Então nós não sabemos se os próximos 5 anos vão mudar mais do que os últimos 5 que já foram. Nós acreditamos que sim. Mas enfim, dá algumas dicas para nós como cristãos, algumas dicas que na sua visão, que está nessa ponta aí da influência digital, da influência nas redes sociais, nos dá algumas dicas da gente como cristãos, como que nós podemos ter essas características de Jesus, mas no contexto de relevância para os nossos dias. Muito bom, essa realmente é a pergunta que nós temos que fazer como igreja, né? Eu creio que, como nós temos mudanças muito rápidas, nós precisamos de uma vida e uma estrutura leve, tá? Então, se a gente precisa mudar rapidamente, a gente precisa de uma vida e de uma estrutura leve para poder fazer essas mudanças. É aquela velha história de muito difícil você virar um navio. Mas se você está num caiaque, você faz meia volta e vira. Então, como igreja, pensando como igreja, nós precisamos, gente, nós não podemos nos apaixonar pela estrutura. Nós não podemos. Por quê? Porque a estrutura serve à missão. E quando a estrutura, da forma que está, não servir mais à missão, nós precisamos jogar essa estrutura fora e fazer uma estrutura que consiga continuar servindo a missão. Então, por exemplo, vamos dizer que não funcione mais sentar assim, num prédio assim. A gente começou lá em Bragança, a gente tinha um culto de terça-feira e as nossas células eram de domingo. Então a gente se reunia de terça e a célula era de domingo. Muitas pessoas não nos consideravam igreja, porque não tinham um culto assim, olhando um para a nuca do outro de domingo. Por quê? Porque a gente ama mais a estrutura do que a missão. Imagina o seguinte, que a estrutura, gente, ela serve a vida, tá? E não o contrário, não é a vida que serve a estrutura. Então, imagina, eu tenho minha família e eu penso, eu tenho que proteger minha família, sim ou não? Preciso cuidar da minha família. Então, eu pego e compro ou alugo uma casa para minha família. Para que eu tenho a casa, gente? Para servir minha família. Mas, de repente, eu começo a amar tanto a minha casa que eu faço a minha família começar a trabalhar para minha casa. E agora, os meus filhos não são servidos pela casa, mas eles são servos da casa, porque a estrutura foi endeusada. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que aprender é ficar mais leve. Lembra quando Jesus envia os 70 de 2 em 2? O que ele fala? Não leva nada. Vai leve. Por quê? Porque você vai ter que lidar com as demandas locais. Você não vai com o plano pronto. Eu quero fazer assim. Você chega, discerne o ambiente e sabe como que você vai ter que agir naquele lugar. Esse é o ponto hoje. Hoje nós vamos ter que fazer
missão como Jesus fez missão. Como que Jesus fez missão? Todo mundo aqui concorda que Jesus é um missionário? Ele foi enviado para uma missão. Ele é um missionário. Como que Jesus faz missão, gente? Encarnando. Então Jesus vem fazer missão aqui, ele se torna um de nós. Gente, pensa na loucura que é a encarnação. Deus morou num bairro 30 anos e ninguém sabia. De tão normal que Deus era. De tão igual a gente que ele era. Então, presta atenção, como é que a gente fez missão por muito tempo? Era como se Jesus viesse com o corpo glorificado, brilhando, e falasse, vim salvar vocês. Como um extraterrestre, voando, e veio salvar. Não, não é assim que ele faz missão. Como que ele faz missão? Se tornando um de nós. Então, como que a gente vai fazer missão daqui para frente? Se tornando o advogado. E vestindo roupa de advogado. Você não tem que vestir roupa de crente. E aí você vai se tornar o skatista. E você tem a linguagem dos caras. A roupa dos caras. É claro, sem quebrar os princípios da palavra de Deus, você encarna. Por quê? Porque o lance é que Jesus, ele encarna para mostrar para a gente como ser humano. E nosso trabalho vai ser mostrar para eles como ser skatista cheio do Espírito Santo. Como ser um advogado redimido por Jesus. Como ser um empresário, como ser um professor, como ser... Então, agora vamos ter que fazer isso. Não é sobre trazer todo mundo para a igreja, é sobre enviar a igreja para todos os lugares. E a gente poder penetrar todos os lugares encarnando. É o que Paulo fala, me fiz para ganhar os. Por quê? Porque as mudanças são muito rápidas. Não tem como a gente como igreja ficar assim, gente, mudou, viu? Mês passado saiu não sei o que, nós mudamos. Aí no mês que vem, não, saiu agora não sei o que, agora nós mudamos. Não tem como. Mas nós, como discípulos envolvidos nos lugares, tem como. A gente ser fluido e poder penetrar esses lugares. Então nós vamos ter que amar. Vamos ter que amar. Qual foi o público, qual foi a nação que Deus chamou vocês? E nação não como país, mas como tribo, como grupo, né? Então tem gente aqui que vai alcançar as manicures e os salão de cabeleireiro dessa cidade. Então você vai se fazer para ganhar os. E você vai entrar lá dentro. E você vai mostrar como que é alguém redimido. Naquele lugar. E ganhá-los de dentro, entendeu? Então eu acho que esse vai ser o nosso trabalho daqui para frente. Né? Ter algo mais flexível. Muito bom. Dani, faz uma pergunta. Som, aí. Ai, gente, tenho vontade de pegar meu celular aqui e ficar só anotando o que o Douglas fala. Muita coisa boa, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está falando isso, Douglas, eu estava esses dias na palavra de Deus, tem algo muito interessante, né? Jesus, ele liderava de onde as pessoas estavam, né? Ele não liderava de dentro de um lugar isolado, de uma bolha, né? Ele estava próximo da prostituta, ele estava onde estava o leproso, ele estava contextualizado no mundo, né? Posicionado no mundo para influenciar. Então, é demais isso que você disse. Agora, um outro ponto aqui, né? Que Mateus tocou no assunto aqui de um mundo novo, né? De um mundo digital. E nós vemos hoje, assim, que as influências no meio digital hoje são múltiplas, né? Agora eu quero, assim, focalizar mesmo aí na nossa mente, na nossa emoção, no nosso direcionamento como cristãos. A gente está numa conferência aqui, né, para a igreja, de uma forma aberta. Então, assim, a minha pergunta é a seguinte, né, para você aí. No meio de tantas influências, de tantas vozes, né? O que a gente percebe hoje é que, às vezes, um cristão que quer ser relevante, que tem um coração para relevância, que quer obedecer a Jesus, quer influenciar, ele tem hoje uma vitrine com múltiplas vozes influenciando ele, e muitas vezes nós percebemos que se um cristão ele não se posicionar na palavra de Deus, ele não ter a referência correta, ele pode se tornar um cristão confuso, que mira em vários alvos e, no fim das contas, não consegue ser efetivo na sua missão. E, nesse contexto, o que você diz, assim, como uma dica para nós, assim, como cristãos, como igreja, para que a gente possa direcionar os nossos olhos para a direção correta, para que a gente não perca nossos dias, nossa vida, nosso tempo precioso, mas que a gente possa direcionar nossas influências, os nossos ouvidos para aquilo que vai gerar, de fato, uma relevância que agrada ao coração de Deus. O lance é o seguinte.
o cristianismo, ou falando de forma mais ampla, o reino de Deus, ele não é mais um lugar para você olhar. Então, muitas vezes a gente pensa assim, tenho essa ideologia, tenho essa opção, aí de domingo eu olho para isso aqui. Quando eu vou fazer devocional, eu estou olhando para Jesus. Jesus não é esse um lugar para você olhar. O cristianismo, o reino de Deus, Cristo é uma lente que você veste e agora tudo você olha a partir dela. Então, eu não estou vendo o pastor, eu estou vendo através da minha lente o pastor. Então, ele está sendo interpretado. Então, por exemplo, se eu tivesse com uma lente vermelha aqui, como que eu ia ver ele? Avermelhado. Se eu tivesse com uma lente azul, como que eu ia ver ele? Azulado. Então, a mesma imagem que eu estou vendo, ela é interpretada através da cosmovisão que eu tenho. E esse é o problema. As pessoas acham que cristianismo é um lugar que eu vou de domingo. Não. Cristianismo é uma cosmovisão. E aí, quando Jesus diz assim, aquele que não deixar pai e mãe e tal, não pode ser meu discípulo. Aquele que amar mais esposa, filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã, a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Do que ele estava falando? Ele não estava falando sobre você odiar seu pai e sua mãe. Senão ele estaria quebrando um outro mandamento. Ele não estava falando para você odiar seu filho e sua filha, não estava falando para você odiar sua esposa e seu esposo. Do que ele está falando? É que Jesus é o nosso mediador. Então, todo mundo sabe que ele é o nosso mediador entre nós e o Pai. Então, a gente só pode falar com o Pai e ouvir o Pai porque tem um mediador no meio. Sim ou não? Cristo. O Pai olharia e nos fulminaria por causa do nosso pecado, mas ele vê a gente através de quem? De Cristo. Então ele nos vê e ele nos declara santo. Por causa da nossa santidade? Não, por causa da santidade do mediador. Só que ele não é o mediador somente entre eu e o Pai. Ele é o mediador entre eu e ele. Ou seja, eu não estou vendo ele. Quem que eu estou vendo? Cristo, ou ele através de Cristo. Então, não é não amo, porque as pessoas pensam assim, tá eu aqui e meu pai. A palavra de Deus está mandando eu odiar meu pai. Não, a palavra de Deus está falando que agora entrou alguém entre você e seu pai. Cristo. Então, para nada mais eu olho diretamente. Tudo eu olho através de Cristo. Como é que eu amo o meu inimigo, gente? É porque eu estou na frente do meu inimigo e tem alguém no meio. E quando eu quero odiar meu inimigo, ele fica assim, você era meu inimigo, o que eu fiz com você? Aí ele mostra a mão furada para mim assim. Aí dá para odiar o inimigo? Não, você vai ter que amar o inimigo, porque tem um mediador. Então, o cristão é aquele que não se relaciona diretamente com ninguém, mas só com Cristo. É exclusividade. E tudo que eu vou me relacionar é através de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque agora ninguém me influencia. Apenas Cristo e a sua palavra me influencia, e agora tudo eu vou ter esse filtro. Então, o cristão é aquele que não assiste filme? Não, ele assiste filme, mas com um mediador no meio. O cristão é aquele que não ouve música? Não, ele ouve música, mas tem um mediador no meio. E aí, você vai ter que ter uma opção. Você vai olhar para a cultura e para tudo ao seu redor, e tem 3 coisas que você vai fazer. Receber, porque aquilo tem a ver com Cristo. Rejeitar, porque aquilo não tem a ver com Cristo, ou redimir, porque aquilo pode ser transformado para Cristo. Então, a gente tem que parar com as perguntas tontas de, posso ouvir música do mundo? Não sei qual é a música de Marte, nunca ouvi. Então música, tem música para rejeitar, porque fere a palavra de Deus, tem música para receber, porque não fere a palavra de Deus, e tem como, sendo um músico, redimir isso, e fazer música que glorifica a Deus. Então, arte, filme, tudo, você tem essas 3 opções, porque agora você tem Cristo. Agora, você que quer ser uma influência, como ser uma influência, gente? Como é que eu posso ser influente? O que é influência? Influência não é seguidor, tá? No Instagram, não é seguidor no canal do YouTube com inscrito. O que é influência? É influência. O que é dentro. Influência é aquilo que está dentro de mim vai fluir para dentro de você.
Então, se você quer ser influente, você não se preocupa com o tanto de pessoa que você alcança, você se preocupa com aquilo que habita em você. Porque quanto mais você tiver algo habitando em você, é isso que vai fluir para dentro das pessoas. Por exemplo, Maria está grávida de Jesus. Então o que está dentro de Maria? Jesus. Ela vai na casa de Isabel. E quando ela chega na casa de Isabel, ela abre a boca e fala: Shalom, paz. O que acontece dentro de Isabel? Quem lembra? João Batista é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque aquilo que estava habitando em Maria passou a mexer com aquilo que estava dentro de Isabel. Isso é influência. É você chegar na faculdade e aquilo que habita em você começar a influenciar o que habita dentro das pessoas. É aquilo, quando você grava um vídeo, aquilo que habita em você começa a influenciar o que habita nas pessoas assistindo o vídeo. Então a preocupação não é de ter muitos seguidores, fazer o que bomba. A preocupação é estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio daquilo que tem, aquilo que Deus deu para a gente na palavra. Porque aí você vai ser uma influência. Vai fluir de dentro de você aquilo que está habitando em você. Então a gente tem se preocupado com a coisa errada, né? De tipo, qual é a foto que eu ponho, qual é a estética, como é que faz para ter muitos seguidores, você impulsiona, você não impulsiona. Cara, o mais importante é o que habita em você. É isso que vai influenciando. Oi, agora foi. Gente, que incrível isso, né? Eu estou aqui assim, ó. Incrível. Mas, realmente, a gente tem conversado sobre isso, né, amor, assim, na questão de como que a igreja que vai influenciar a próxima década, como os cristãos que vão influenciar a próxima década, eu acho que, poxa, o Douglas colocou de uma forma tão poderosa, né, isso. É aquela igreja, né, aqueles cristãos que se encherem em primeiro lugar, que buscarem a palavra de Deus, que buscarem a Jesus, que estiverem cheios de algo que realmente seja digno de ser transferido para o mundo, né? Então, acho que disso vem vários assuntos, né? Por exemplo, uma igreja que flui nos dons. Você disse algo mais cedo muito interessante, né? Que às vezes falar bonito, um coach fala numa palestra, né? Uma pessoa que fala bem, uma pessoa muito inteligente, enfim. Mas a igreja, ela tem uma característica de fluir dela algo diferente, porque nós somos portadores do Espírito Santo, né, gente? Nós somos cheios do Espírito Santo. Então, assim, é impressionante quando a gente vê os evangelhos e Jesus, onde ele está, muitas vezes ele é rejeitado num primeiro momento, mas logo depois ele realiza algo, né, como naquele momento que ele chega e diz aquela frase, né, que não sai da minha mente: é mais fácil dizer os seus pecados são perdoados ou levante-se e ande, né? Ele carregava um poder que não precisava provar nada para ninguém, né? Ele era o próprio Deus. Então, assim, esse ser cheio, né, que o Douglas acabou de dizer, de transmitir para a gente de uma forma tão poderosa, talvez exatamente aí está o ponto da influência, né, da igreja, da influência da igreja local sobre o mundo, sobre as cidades, enfim, é ser cheio desse poder, dessa busca pelo Espírito Santo, assim como Jesus, que não precisava ficar encontrando maneiras de provar algo para as pessoas, de provar algo para o mundo, mas o próprio poder que ele carregava já influenciava, né? Então, eu acredito que isso traz muitos assuntos, né? Os assuntos do mover, do fluir, dos dons do Espírito, de cada um posicionado dentro do seu chamado ministerial, que é algo que estávamos conversando agora mais cedo. Acho que são tantas coisas poderosas, né, que estão na essência desse cristianismo que vai impactar o mundo nessa década. Isso é muito incrível. Porque não é sobre fazer, a gente está muito preocupado em fazer. Por exemplo, Jesus vai falar assim: vocês são o sal da terra. E por muito tempo a gente até usou isso, e a gente fez os ministérios sal e tal, sal fora do saleiro, e todos esses ministérios queriam fazer algo. Tipo assim, vamos lá e vamos fazer, vamos ser sal, vamos fazer. Mas o sal, o grande lance do sal não é fazer, o grande lance do sal é ser. Como que ele faz algo, o sal? Sendo. Ele simplesmente é. E o lance todo é só jogar ele no lugar, porque ele é. O poder dele não é naquilo que ele faz, mas na essência dele, que é tão poderosa, que aonde você jogar ele, ele influencia. Já reparou que o sal não pega gosto de nada? Alguém já viu sal sabor limão?
Não, porque ele não pega gosto de nada. Você pode deixar ele 10 anos do lado de um limão, que ele não vai ficar com gosto de limão. Mas o limão vai estar extremamente salgado, porque está perto dele. Mas ele só é. E esse era o lance de Jesus. Não era sobre fazer, era sobre ser. Aonde ele chegava, ele era. Então, cara, e aí tem um duplo aspecto do sal. Primeira coisa do sal é que o sal, ele é ofensivo. Ok? O sal é ofensivo. Coloca sal no seu olho. Coloca sal numa ferida. Coloca sal num lugar com bactéria. As bactérias vão morrer, porque o sal, ele é ofensivo. A mensagem que a gente carrega é ofensiva. Mas o sal é atraente. Ele é gostoso. Sem ele, o ambiente fica sem graça. Então presta atenção nisso. A dupla coisa que nós temos que causar ao chegar em um lugar: ofensa e atração. Tem que ser ofensivo e gostoso estar perto de você. Por quê? Porque a mensagem que a gente carrega é ofensiva. Por exemplo, nós carregamos uma mensagem de generosidade. Então eu chego perto do cara e falo: você tem que abrir a mão e abre a sua carteira aí e dá dinheiro. Isso é ofensivo. Vou pegar do meu dinheiro e dar para alguém? Agora, estar perto de alguém generoso não é bom? Eu falo: perdoa o cara que te ofendeu, o cara que te abusou, não sei o que, perdoa ele. É ofensiva essa mensagem. Mas estar perto de alguém perdoador não é delicioso? E aqui está uma chave para nós que vamos evangelizar essa cidade. Presta atenção. O estilo de vida do evangelho que a gente vive tem que ser tão delicioso e atraente que a nossa ofensa com a mensagem não cause repulsa, cause arrependimento. Presta atenção. Porque se a gente não está vivendo, não é gostoso estar perto de nós, se é chato demais, quando você confronta, você causa escândalo, ferida, expulsão. A pessoa é expulsa da sua presença. Mas Jesus era tão atraente, era tão maravilhoso estar perto dele, que quando ele pregava: tira o seu olho, a prostituta se arrependia. Não era excluída da presença dele. Esse é o problema. Nós somos chatos. Você quer pregar generosidade, você não abre a carteira para ninguém. Você quer pregar o Jesus que morreu na cruz para perdoar os seus pecados, você não perdoa ninguém. Você é cheio de mimimi, fica ofendido o tempo todo. Agora esteja perto de alguém generoso, manso, paciente, humilde, perdoador. E aí esse cara vai falar: eu tenho uma mensagem para você. E aí essa mensagem ofensiva vai causar arrependimento, entendeu? É o sal. Som. Meu Deus. Forte o negócio aqui, hein, gente? Bom, eu tinha mais umas 36 perguntas, mas nós não temos esse tempo, infelizmente, Douglas. Está sendo muito bom ter você aqui. Uma honra. Uma honra enorme e, principalmente, respondendo essas perguntas com tanta profundidade, né? O Douglas, ele tem um ministério muito forte, mas principalmente na área de ensino. E como tem sido bom te ouvir aqui, Douglas. Agora, você falou um pouquinho sobre uma das... Acho que eu vou tentar trazer essa como a última pergunta. Mas nós vivemos um tempo muito desafiador, onde o correto, ou bonito, ou saudável, ou aparentemente legal, é sermos politicamente correto. Então, assim, a sociedade tem aproximado mais hoje da ideia do politicamente correto. E eu, como pastor, olhando um pouco para dentro da igreja agora, talvez você já respondeu essa pergunta no contexto de fora, mas eu me sinto muito desafiado, porque a mensagem de Jesus, ela parece muito mais assim: venha como você está, mas não permaneça como está. Sim. E diante disso, você também, o Douglas também tem uma igreja poderosa, ele é pastor sênior de uma igreja poderosa, Família Jesus Cop, em Bragança Paulista, né? Cidade linda, viu, gente? Dia que você estiver indo para São Paulo, você vira 10 quilômetros, para lá, toma um café, conhece a igreja do Douglas e volta a seguir em frente, né, Douglas? Mas o Douglas também é pastor sênior, então assim, vai ser mais fácil ainda se puder compartilhar com a gente a sua opinião sobre isso. Mas como que nós podemos, assim, pensando como igreja,
pensando nesse desafio nosso como pastores, de vocês como pessoas que vão influenciar centenas de pessoas que vão chegar. As pessoas, elas vão chegar como elas estão, mas o evangelho transforma a vida de pessoas, restaura pessoas, tira a pessoa de um ponto, leva a outro ponto. Quando a pessoa chega, ela começa a enraizar em princípios tão poderosos do reino de Deus, da palavra, e ela vai sendo transformada. E a minha colocação, talvez como uma pergunta para você, como uma colocação para você responder, fala um pouco sobre isso, como que nós como igreja, agora pensando um pouco para dentro, como que nós vamos nos posicionar para não tornar a igreja politicamente correta, mas com o mesmo amor que nos transformou, que nos conquistou, nós estamos sendo transformados. Ou seja, como, fala para a gente um pouco isso, como que nós podemos manter-nos como igreja num mundo politicamente correto, manter as nossas raízes, manter a nossa essência, manter a nossa verdade, que a nossa verdade muitas vezes não é politicamente correta. Sim, é ofensiva, né? Exatamente, em alguns casos ofensiva, mas pensando um pouco para dentro agora, entendeu? Legal. A ideia? É o seguinte, primeiro a gente tem que a nossa comunidade entenda que tudo que está sendo feito aqui é submetido à palavra de Deus, e não a um eu acho que, na minha opinião. Então, o nosso crivo é a verdade absoluta que nós cremos, que é a palavra de Deus, que é as escrituras sagradas, revelação de Deus. Então é muito importante que as pessoas entendam que não é a opinião da Light, não é a opinião do Mateus, não é a opinião do Douglas, é a palavra que está sendo pregada. Agora, quando que isso começa a funcionar? Quando a palavra ela é uma espada de dois gumes, que corta quem está ouvindo e corta quem está falando. O Israel, eu tive a oportunidade de entrevistar o Israel Subirá, filho do Luciano Subirá. E aí, Israel é uma benção. Israel é um menino de ouro, um menino assim, extremamente maduro, mas muito novo, né? E eu perguntei, Israel, o que seu pai fez, né? Para sair isso aí, né? Aí ele falou assim, cara, na minha casa era a palavra de Deus o tempo todo. Douglas, na minha casa era Bíblia. E aí, o que meu pai fazia? Olha só. Meu pai ia chamar a atenção da gente por um erro que a gente cometeu. Meu pai abria a Bíblia, mostrava o versículo e falava, eu vou brigar com você porque está errado aqui, ó. E explicava o texto para ele. Então o pai dele não brigava, tipo, eu não gostei do que você fez. Está errado diante da palavra o que você fez. Aí eu falei assim para ele, Israel, legal, mas todos os desviados que eu conheço, o pai dele também brigava com ele com a Bíblia. E ele odeia a Bíblia. Por que você ama a Bíblia? Na verdade, você vai conversar com um monte de desviado, ele fala assim, meu pai só falava de Bíblia, eu não quero nada com esse Deus. Por que você ama a Bíblia e aquele outro menino, filho de pastor, está desviado? Ele falou assim para mim, porque quando meu pai terminava de falar, ó, você está de castigo por causa disso aqui, ó, ele abria outro texto e falava, agora deixa eu te mostrar aonde o pai está errado quando gritou com você. E a Bíblia cortava ele também. Então a Bíblia não era um jeito de eu embasar a minha vontade, a Bíblia era a vontade de Deus. Estava acima do meu pai também. Qual que é o nosso desafio como líder? É quando a Bíblia vai cortar quem chega, mas está cortando a minha vida também. Porque a palavra de Deus é uma espada, mas nós entendemos errado. A gente acha que a palavra de Deus é uma espada para cortar a orelha dos outros. A palavra de Deus é uma espada para enfiar na sua própria vida. A palavra de Deus não é uma espada para cortar os outros. A palavra de Deus é uma espada para nos cortar. Por exemplo, Jesus está no deserto. E aí chega Satanás e começa a tentá-lo. O que ele usa contra Satanás? A palavra. Mas em quem ele aplica a palavra? Nele. Ele não pega a espada para atacar Satanás, ele pega a espada para atacar quem? Nem só de pão viverá o homem. Quem estava com fome? Satanás? Ele estava falando com quem? Com ele. A palavra não é uma espada para a gente atacar ninguém, a palavra é uma espada para a gente matar nosso velho homem.
É para a gente colocar em nós mesmos. Então, quando a comunidade perceber isso, que nós não estamos usando a Bíblia, os novos convertidos, principalmente, nós não estamos usando a Bíblia para atacá-lo, nós estamos usando a Bíblia contra nós mesmos, para viver um estilo de vida santo, irrepreensível diante de Deus, eles vão começar a se submeter a essa espada também. Então, eu acho que é isso, ela tem que ser de 2 gumes. Porque, por exemplo, o que nós estamos vendo lá, a gente estava conversando no restaurante ontem, o que está sendo exposto no Big Brother dessa vez? Está sendo exposto. Você tem vergonha de ser homem? Exato. Não, mas o que está sendo exposto no Big Brother? Eu não sei, não assisti, mas eu estou vendo no Twitter lá, né, o galera falando. E aí os caras estavam me contando que é um monte de ativista que tem uma verdade, só que só serve para atacar os outros, não serve para eles. Eu vi eu tenho um Twitter lá que ele fica achando incoerências, né? E aí estava assim, um post de uma mulher ativista, falando assim, ó, gente, tem bebês morrendo por falta de oxigênio em Manaus. Bebês morrendo. Isso é um absurdo. Como que o governo deixa isso? Tá certo? Sim. Há uma semana atrás ela tinha colocado um post assim, comemorando que tinham aprovado o aborto na Argentina. Você gosta de bebê ou não? Porque só serve para o momento em que eu quero. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando houver incoerência, as pessoas não vão aceitar. Mas quando corta o outro e corta eu, aí elas vão aceitar. Então. Uau, que isso. Esse é o desafio da palavra. Gente, tô com o coração partido. Mas nós temos que partir. O dia do Douglas não vai acabar aqui não, gente. Tem muito trabalho pela frente, depois vai para o sul do Brasil ministrar. Amém? Vamos louvar a Deus pela vida do Douglas.